Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador João Pacheco. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Obrigado você, Ângela. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e toda a equipe, o Carlinhos e toda a equipe da TV Câmara. Bom, vereador, vamos começar por um assunto que é sempre presente no seu mandato, que é o desenvolvimento econômico, né? O senhor é uma das vozes, sempre traz notícias positivas durante as sessões da casa aqui, que dizem respeito à área do desenvolvimento econômico do município de Jaú. Gostaria que o senhor falasse como é que o senhor avalia, como é que está o cenário hoje aqui em nosso município. Temos uma empresa chinesa que se instalou recentemente aqui na cidade. Enfim, como é que o senhor avalia o cenário do desenvolvimento econômico nessa área tão importante aqui para o município de Jaú? Você vê, é curioso isso, né, Ângelo? Essa empresa que você mencionou, ela já alugou um galpão aqui, é um galpão provisório. Ela tem a intenção de comprar um, ela já está até buscando a compra. Mas teve um dado curioso. Quando eu fui consultado por um tradutor, um pessoal, Ricardo, que é conhecido aqui, porque ele tem ascendência chinesa e ele é fluente em mandarim. E eu já tinha contato com ele é um comerciante local, aí ele me procurou para fazer essa intermediação. Nós começamos a procurar, muito embora nós estejamos numa crise muito severa, um período de instabilidade, eu não achava um galpão nas dimensões que eles queriam, entendeu? Demorou para achar, depois eles acharam, agora eu já tomei conhecimento que eles já alugaram, não sei se eles já estão virando aqui, se eles já estão operando, mas alugar eles já alugaram, ou seja, eles já estão com o pé em Jaú, né? E como eu falei na sessão da Câmara que eu mencionei isso, eles optaram por Jaú em função, em primeiro lugar, pela mão de obra qualificada, porque nós temos tradição em calçado, e pela segurança, né? Eles não quiseram ficar nos grandes centros, não quiseram ficar em São Paulo e nem nas proximidades de São Paulo, justamente em função da criminalidade, né? Que isso acaba reverberando até internacionalmente, você está vendo, né? Esse é um exemplo. E nós temos índices positivos, a Jaú tem índices positivos já há muitos anos, né? Então isso foi um fator preponderante para que essa empresa escolhesse Jaú, graças a Deus. O senhor sempre destaca e fala sobre a importância do município enaltecer as suas potencialidades. E Jaú tem muitas, não é, vereador? Graças a Deus. Nós temos diversas potencialidades. Na verdade, assim, quando eu falo que você tem que afinar a sintonia, né? Por quê? Porque você fica com um discurso mais assertivo, né? Então, você não vai buscar empresas que tenham, por exemplo, uma vocação que ela tenha que ficar necessariamente perto da região metropolitana de São Paulo. Uhum. Né? Se isso não for para ela uma coisa imperativa, então para a gente é melhor. Aí você fica mais alinhado ao que a empresa está buscando. Por exemplo, um fator muito positivo que Jaú tem é a água, né? Nós temos água de qualidade em profusão e isso é importante para empresas que trabalham com shampoo, que trabalham com bebidas, que trabalham com detergentes, enfim. Nós temos que fazer um trabalho voltado a essas empresas para que a nossa... Como eu disse, que o nosso discurso seja mais assertivo e vá de encontro àquilo que eles estão buscando. Com relação ao 8º Distrito Industrial, qual a expectativa do senhor, vereador? A expectativa é boa, porque ele já está se concluindo, né? A gente colocar prazo é uma coisa complicada, porque existem muitas variantes, então alguns fatores a gente acaba exigindo um outro tipo de burocracia, muitas vezes, então aí a gente acaba furando os prazos. Mas o prefeito está muito empenhado nisso. E a administração pública ela funciona diferente da privada, né? Mesmo na privada a gente sofre, imagina na administração pública, né? Para você ter só uma ideia, só um dado que eu vou dizer. Na administração pública, os prazos judiciais são sempre em dobro. Porque tudo que envolve a iniciativa, o poder público, você tem o prazo em dobro. Então, só aí você já vai gastar sempre
muito mais tempo, ou o dobro de tempo, do que se fosse uma iniciativa privada simplesmente. Mas retomando, qual que é o impacto depois de inaugurado, depois de estar em funcionamento, que esse 8º distrito pode proporcionar para a nossa cidade, na visão do senhor? É um impacto importante, na medida que, mais importante do que você atrair novas empresas, é você, na verdade, sedimentar aqueles que estão aqui. Então, isso eu aprendi com um secretário de desenvolvimento de Valinhos. Valinhos é uma cidade que tem muito desenvolvimento. E ele me falou que, olha, João, quando você for fazer, ele percebeu que a minha vocação política e o meu foco era esse. Ele falou, ó, mais importante do que você atrair novas empresas é você sedimentar as que estão aqui. E nós vamos garantir esse direito. Por exemplo, aquele empreendedor que é jauense, natural, que está aqui, que está lutando, que está gerando emprego aqui, está recolhendo imposto aqui e está pagando aluguel, nós vamos tentar fazer que esse terreno, esse lote chegue até ele para que ele possa, se sentir valorizado no seu município, eliminar custos e fortalecer a nossa indústria. Sim. Vereador, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos falar sobre as comissões especiais de inquérito, né? Esse é um mandato com muitas 6 abertas e instaladas aqui na casa, algumas já foram concluídas. A mais recente delas, a SEI da Advocacia Administrativa, da qual o senhor fez parte, e agora nós temos a SEI mais recente, que é a SEI do lixo. Gostaria que o senhor fizesse um balanço do trabalho da primeira SEI que eu citei, né, da Advocacia Administrativa, e também falasse sobre a expectativa para essa SEI do lixo. Eu participei de todas as SEIs que houveram até nesse mandato, eu participei de todas. Olha, eu acho que a SEI ela é importantíssima na medida em que ela não é usada para espetacularização. O que eu tenho muitas vezes que eu reajo, muitas vezes que eu acredito, não é que eu contesto, mas que eu acho que a gente poderia economizar um trabalho, é assim, muitas vezes eu percebo que a intimação de testemunhas, ela é feita muito abruptamente, entendeu? A gente tem que se dedicar primeiro à documentação, para que a gente não constranja as pessoas de maneira, assim, além de ser uma coisa ilegal, você constranger e você pode causar transtornos que podem ser evitados, né? Eu só acho que muitas vezes a gente deveria se dedicar mais à questão documental para depois sim chegar na prova testemunhal. Muitas vezes os vereadores, sobretudo os da oposição, eles gostam, né, de chamar testemunhas, porque isso acaba gerando engajamento nas redes sociais, geram cortes, né? Eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com muita seriedade, porque a gente não pode também brincar com a vida das pessoas, né? Vereador, recentemente o senhor divulgou, né, o programa Óculos na Escola, em uma das sessões aqui da casa, um programa de iniciativa do Poder Público Municipal voltado ao atendimento oftalmológico de estudantes da rede pública. É uma iniciativa importantíssima. É importantíssima e, sobretudo, aconteceu comigo, né? Porque eu uso óculos desde os 8 anos de idade. E eu percebi, e o uso do óculos, o óculos é um equipamento que é extremamente prático, né? Se você for comparar aos outros, por exemplo, você vai usar um aparelho de surdez, é muito mais complicado, se depende de pilha, se depende de adaptação. O óculos é muito mais prático. E o óculos, muitas vezes, as crianças que estão no início, elas não sabem interpretar essa dificuldade que elas têm. Isso pode gerar, e gera muitas vezes um aproveitamento mais fraco na escola, né? Ou a criança acaba sofrendo algumas dor de cabeça, enfim. Eu comecei a usar com 8 anos, então eu acho que isso é importante, e sobretudo para aquelas famílias que não têm condição, né? Então você faz o diagnóstico mais rápido, você atende, você elimina uma ansiedade, porque isso gera uma ansiedade na criança, ela começa a sentir dificuldade de acompanhar ela começa a ficar para trás. Às vezes não quer nem ir para a escola, mas... Entendeu? Gera esse tipo de constrangimento escolar e é muito fácil de resolver, né? O prefeito fez esse programa, foi um programa extremamente exitoso e eu acho que é fundamental, sobretudo porque eu senti na pele, né?
Vereador, vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura e drenagem urbana, né? Recentemente o senhor noticiou que a Prefeitura iria realizar serviços ali na Praça Joãozinho Pacheco, que é no Jardim das Paineiras, e o senhor tem um envolvimento com os moradores ali do bairro, tem acompanhado esse processo. Como é que está a situação por lá? Então, ali é uma questão muito nevrálgica, sobretudo para os moradores do bairro, né? Ali o que aconteceu, quando eu entrei nesse meu segundo mandato, eu recebia muitas críticas, que muita gente achava e julgava que aquilo foi feito uma obra mal feita e depois, ou uma obra só para passar as eleições e depois acabou não se mostrando viável, né, e nem suficiente. Mas o que aconteceu ali foi um problema sério que já acontece há muitos anos, sempre aconteceu, e agora ficou pior ainda. Quando o prefeito, o poder público, foi resolver realmente, houve a questão da CETESB, né? Então o Ministério Público interveio, nós tivemos muitas dificuldades com as licenças e a população, eu entendo, eu compreendo a população, porque afinal de contas todo mundo paga imposto e todo mundo quer o serviço bem prestado, mas a Prefeitura ficou muito tempo parada. Eu tenho conversado bastante com o Rodrigo e ele falou que nós colocamos vários prazos, até mencionei aqui, nós mencionamos no começo dessa conversa que é difícil você colocar prazo, né? Mas eu acho que nesse caso especificamente já passou do prazo, sobretudo para aquelas pessoas que moram ao redor da praça, né? E me parece que vai agora, com certeza, começar já a mexer com aquelas tubulações. Não sei se vão ser naquela dimensão ou numa outra dimensão mais apropriada para tentar resolver aquele problema. Ali nós temos, além de ter o problema da Águas de Jaú, que descarta uma água ali, tem um problema de falta de queda também, né? Porque é uma queda muito grande e quando chega na praça tem uma parte mais plana e o escoamento, e já no nível do rio, né? Uhum. Toda essa parte, para quem é de Jaú já vai relembrar, o rio foi desviado ali, né? Então, todo lugar onde o rio foi desviado, fica algum problema de escoamento de água, sobretudo nas regiões mais planas, né? Então, ali é uma região plana que fica no meio de um vale, né? Porque você pega o jardim, ali onde tem a pedreira do Atala, do lado de lá, é bem alto. Onde tem o Jardim Brasília é bem alto também e a praça está bem embaixo, né? Então ela recebe água de todo lugar e ninguém fez ali naquela região um trabalho de drenagem para que a cidade se expandisse tanto Quando a cidade era menor, ainda tinha muita área permeável, né? Uhum. Você acabava ali no Jorge Atala, depois acabava no Paineiras. Depois do Paineiras tinha um BNH e depois acabava. Depois foram feitos mais tantos outros bairros, né? O Pires 1, o Pires 2, o Sempre Verde. Então aquilo foi impermeabilizando. Não conheço a forma de drenagem desses bairros, mas acredito que isso contribuiu também para que o rio fosse sobrecarregado com as águas pluviais e isso acaba justamente, como eu disse no começo, prejudicando e acumulando nas regiões mais planas. Vereador, vamos falar um pouquinho também sobre a busca de emendas, né, e a articulação política que o senhor tem com deputados estaduais, enfim, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessa atuação. Olha, assim, isso é muito importante, né? Essa forma de fazer política é muito contestada, a questão das emendas. Porém, não cabe a nós, os vereadores, contestar ou não. Nós temos que viver, eu costumo sempre dizer isso, porque se a gente não buscar as nossas emendas, o vereador da cidade vizinha vai buscar. Então não adianta você questionar se é correto ou se não é. O problema é que essa forma política está posta aí e se você não fizer nada, o seu município acaba sendo esquecido. Então nós sempre lutamos para fazer valer a nossa voz e trazer recursos para o nosso município. Eu acho que nós somos em 17, você vê, se você pegar a força de 17 vereadores, porque você pode pegar vereador da oposição, tanto quanto da situação, nenhum deles vai renunciar a recursos para o município. Essa é uma questão completamente pacífica de que nós temos que lutar e essa é a maneira, como eu disse, que está posta aí de trabalhar. Então nós, vereadores, somos o primeiro nível político, né, onde nós estamos muito mais próximos da população.
E a gente ouve os anseios da população e vai buscar o recurso através dos nossos deputados e que esses, por sua vez, pegam do governo estadual. Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. Mais uma vez eu quero agradecer a participação do senhor aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, parabéns a vocês e a toda a equipe. É isso, a gente recebeu, portanto, nesta edição o vereador João Pacheco. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até o próximo programa.